Para acalmar e orientar quem está preocupado em honrar seus compromissos em tempos de confinamento, o Tribunal de Justiça do Estado vem realizando uma série de transmissões ao vivo pelo Instagram para responder questões sobre direito do consumidor. Conciliação e empatia são as palavras-chave recomendadas pelo órgão, que identificou mensalidades escolares e de ensino superior, suspensão de serviços essenciais, planos de saúde, aluguéis e dívidas com bancos como as principais preocupações dos cidadãos neste período. O desembargador Werson Rego nos atende hoje para esclarecer as dúvidas dos consumidores que estão preocupados em honrar os seus contratos, os seus compromissos. Obrigada por nos atender, desembargador. É um prazer falar com o senhor. Queria primeiro que o senhor explicasse como que o TJ está se comportando, né? Já está fazendo algumas transmissões ao vivo pelo Instagram, justamente para esclarecer esse tipo de questão. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, o TJ está, de fato, trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente instaurou lá aquele regime diferenciado de atendimento de urgência, sem prejuízo do plantão. E, diante desse volume muito grande de dúvidas, porque ninguém estava preparado para o que está acontecendo, o Tribunal de Justiça decidiu fazer lives. E nós inauguramos, então, na semana passada, uma série de lives. Eu tive a felicidade de participar logo na estreia. Foi sobre direitos do consumidor na pandemia. E o resultado foi muito, mas muito positivo. E, desde então, o tribunal tem mantido uma rotina de lives para tentar bem orientar o cidadão. É lógico que a gente não pode tratar de casos específicos. A gente trabalha os direitos dos cidadãos em tese, mas tem sido, com certeza, de grande utilidade. Uma adesão enorme por parte dos usuários dessa rede social, que tem visto uma série de transmissões ao vivo por entretenimento, mas também para esclarecer dúvidas, como é o caso. Quais as principais dores de cabeça que os cidadãos apresentaram para o TJ nesse momento de pandemia em relação a cumprimento de contrato? Bom, Mariana, no caso da nossa área, que foi a do direito do consumidor, as principais queixas e dúvidas que chegaram para a gente naquele dia começaram pelas mensalidades escolares. Foram centenas, se não milhares, de questionamentos que chegaram nesse sentido das mensalidades escolares. Mas também chegaram queixas ou dúvidas na área de locações, tanto residenciais quanto locações não residenciais. Também chegaram para a gente muitas dúvidas com relação a serviços públicos, luz, telefonia, água e esgoto, planos de saúde. Também chegaram bastante questionamentos. Ou seja, essas são as principais áreas atingidas, para ficar só na nossa área do consumidor. Mas, infelizmente, também tem muita coisa chegando em torno de violência doméstica. É uma outra área, mas, enfim, tem chegado muita queixa. Dos contratos, esses que a gente mencionou para você. Também planos de saúde, né, desembargador? Planos de saúde, com certeza, tem chegado bastante dúvidas sobre suspensão do atendimento, se a pessoa ficar inadimplente ou não. Tem chegado bastante questionamento. Tem havido dúvidas em relação a atendimento por telemedicina, que foi autorizado nesse período de isolamento social? A telemedicina é uma questão bem interessante, porque os próprios médicos não sabiam dessa disponibilidade. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, salvo engano, de 2002, né? Resolução do Ministério da Saúde, portaria bem antiga, e não se tinha essa visão do que pode ou não pode. Mais recentemente, o Ministério da Saúde, ao autorizar a utilização dessa telemedicina por conta da impossibilidade das pessoas se deslocarem, aí parece que se redescobriu o assunto. A ANS inseriu a telemedicina dentre os procedimentos que precisam de cobertura obrigatória e algumas operadoras estão ainda
enfrentando alguma dificuldade na implementação disso. Mas, como regra geral, a telemedicina está autorizada, é um procedimento coberto, tá certo? As operadoras precisam viabilizar esse tipo de procedimento para os seus beneficiários e os consumidores os beneficiários podem se valer desse serviço e, em tese, têm direito ao reembolso, salvo situações em que a própria operadora coloca à disposição uma equipe para esse tipo de serviço. Aí você tem que procurar aquele profissional que está credenciado pela operadora para tanto. Certo. O senhor mencionou também mensalidade escolar, contrato de aluguel. Como é que as pessoas devem proceder em relação a esse tipo de dúvida? Pô, Mariana, essa colocação sua é muito pertinente. O que eu tenho colocado sempre é o seguinte: as pessoas precisam entender que o momento atual impactou as relações jurídicas na sua integralidade. Atingiu a relação jurídica como um todo. Não apenas um sujeito da relação, o sujeito A ou o sujeito B, o fornecedor ou o consumidor, o locador ou o locatário, a operadora ou o beneficiário, não. Esse coronavírus, essa pandemia, ela atingiu a relação jurídica como um todo. Os dois lados da relação estão sendo igualmente impactados, estão sendo igualmente afetados. Então, se a gente estiver falando de mensalidade escolar, eu tenho que entender o lado dos pais e tenho que entender o lado da escola. Se eu estiver falando de uma locação, eu tenho que entender o lado do locatário, mas tenho que entender o lado do locador. E assim, sucessivamente, em todo e qualquer contrato que a gente vá trabalhar. Eu acho que essa é a regra. É a regra geral. A gente tem que começar por aí e depois a gente tenta encontrar uma solução específica para cada caso específico. Pois é, porque cada contrato tem cláusulas específicas, portanto, vai ter avaliações determinantes para aquele caso individualmente, é isso? Exato. A gente tem agora, e a gente tem escutado muito isso, Mariana, é importante também a gente trazer isso para esclarecimento do público em geral. A gente tem ouvido falar muito em caso fortuito e força maior. A gente está ouvindo isso a cada instante, como se isso fosse uma panaceia geral, uma grande novalgina, uma pílula mágica que vai dar resposta para todo e qualquer contrato. Não, não vai. Não, não vai. Algumas pessoas foram mais impactadas, outras pessoas foram menos impactadas, e cada uma terá em sua defesa, em sua linha de argumentação, fatos que lhes são peculiares, próprios. Não dá para criar um tema geral para todos. Então, por exemplo, imagina você um cantor que foi contratado para fazer um show no dia 22 de março. É lógico que ele queria realizar o show, mas não podia. Ele foi impedido de prestar aquele serviço. Se esse evento não foi postergado para uma data futura, qual é a utilidade do dono da festa na manutenção do serviço daquele profissional, daquele músico? Nenhum interesse mais. Evidentemente que aquilo que o músico recebeu antecipadamente, ele terá que devolver. Mas eu não posso responsabilizar o músico porque ele não prestou o serviço, porque ele não fez o show. Ele não tinha condição. Então, para ele, a impossibilidade de prestar o serviço decorreu de força maior. Mas isso não vai se aplicar para todos. Há serviços em que eu posso prestar em momento seguinte, em momento futuro. Então, essa alegação de força maior, ela não cabe, ela não é pertinente, porque a força maior ela te impossibilita por completo de prestar a sua obrigação, e isso é uma causa da extinção daquele contrato. Se eu posso prestar no futuro, essa invocação não é pertinente. Por isso é que eu tenho que ver se a prestação que eu estou reclamando
ela pode ser prestada no futuro. Exemplo, agências de turismo, Certo. pacotes turísticos, viagens aéreas. Se eu posso ou não posso prestar esse serviço no futuro, se a prestação daquela agência de turismo, se aquele pacote, se aquela viagem aérea, se ela pode ser realizada no futuro. Então, se for possível, ótimo que a gente adote essa solução. Em não sendo possível, aí sim, a gente tem que buscar as alternativas que ou resolvam o contrato amigavelmente ou resolvam o contrato judicialmente. Como é que está o fornecimento de água, luz e gás, a relação com as concessionárias, desembargador? Bom, as relações entre os consumidores e os prestadores desse tipo de serviço são relações de consumo. Então, novamente, as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, os princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor têm que ser respeitados e observados. É lógico que também é necessário se enxergar os dois lados. Nós temos já, por conta da Anatel, algumas recomendações que foram transmitidas para os operadores de telefonia, no que diz respeito à suspensão de determinados serviços. Já temos uma recomendação, uma resolução da ANEEL para as concessionárias de serviços de energia elétrica. E em casos previstos, tanto numa resolução quanto na outra, a gente tem a impossibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento do consumidor nesse período de distanciamento social, de isolamento social imposto. Mas, é o que eu quero dizer, existem regras específicas nas resoluções. Não é para todo mundo, não é assim a moratória geral nos serviços públicos. Ninguém precisa pagar por 90 dias. Não é isso. Existem regras que precisam ser respeitadas. Mas, de uma maneira geral, eu ainda tenho que pagar pelo serviço que eu utilizo. O consumidor que, de fato, estiver impossibilitado de honrar com a sua prestação, ele deve imediatamente procurar o concessionário do serviço e expor o seu problema. Expor com transparência, porque isso vai mostrar a sua boa-fé, por um lado, a impossibilidade material do outro, e dada a essencialidade do serviço, caso aquela impossibilidade tenha sido comunicada e, eventualmente, não tenha sido bem recebida pelo prestador do serviço e, eventualmente, ele venha a suspender o serviço por conta de um não pagamento, essa questão ela, eventualmente, vai se judicializar e o resultado pode vir a ser favorável ao consumidor, porque a gente vai olhar sempre para a boa-fé naquela relação. Ele não pagou, não foi porque ele não quis. Ele não pagou porque ele não pôde. Desembargador, uma mensagem final ao consumidor que está preocupado. Qual é a orientação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? A primeira orientação nossa é: fique em casa. Só saia de casa nas situações necessárias e apenas enquanto necessário for, adotando todas as cautelas possíveis. Use máscara, não esqueça do álcool gel, evite aglomerações. Essa é a melhor dica que a gente tem para dar nesse momento. Segundo, o momento não é de desespero, tá certo? É lógico que uns estão sentindo mais, outros estão sentindo menos. Algumas pessoas estão ficando desempregadas, algumas pessoas estão fechando os seus comércios, os seus estabelecimentos, as suas empresas. Outras pessoas estão tendo a sua jornada de trabalho e, evidentemente, a sua remuneração reduzida. Então, cada um é que sabe aonde o calo está doendo. Quais serviços eu não posso deixar de pagar? Nesse momento, Mariana, um serviço que eu não posso deixar de pagar, em situação alguma, é plano de saúde. Eu não posso deixar de pagar plano de saúde, porque a gente está também vivendo um problema de saúde pública que está atingindo a todos. Grave.
gravíssimo e a gente precisa do atendimento. Então, não deixe de pagar, porque corre-se o risco de esse contrato vir a ser cancelado por falta de pagamento, tá certo? É lógico que se você estiver em tratamento, ele não pode ser suspenso, mas não vamos trabalhar só com essa situação. Priorize essa conta, essa despesa. As que eu não puder, vamos deixar para um momento posterior, sempre comunicando antes o outro fornecedor e, aí sim, a dica de ouro, a regra de ouro para esse momento. Proponha acordo. Chame a outra parte para negociar. Você e ela, nenhuma das duas tem interesse na extinção daquele contrato. Ela precisa daquela receita, você precisa daquele produto, você precisa daquele serviço. Então, a regra de ouro é: sente para negociar. Apresente uma proposta que seja razoável e justa, considerando a sua situação. Seja honesto. Não tente levar vantagem nesse momento. É uma situação assim, muito ruim, porque a sua tentativa de ser malandro, ser esperto, obter vantagem, isso vai causar um prejuízo para todos os outros que estão precisando renegociar as suas dívidas, as suas obrigações, as suas prestações. Então, faça uma proposta que seja honesta, sincera, verdadeira, razoável e justa de acordo com as suas particularidades. Uns poderão mais, outros poderão menos. E que as pessoas tenham empatia, se coloquem no lugar do outro para entender a dificuldade do outro também. E assim tentar chegar num denominador comum. O momento é impossível, não dá para ser de ganha-ganha. O momento é de perde-perde. Será bom quando os dois lados cederem, transigirem e perderem um pouco. Aquela relação em que um ganha e um perde, ela é ruim até para quem ganha. Claro. Porque isso vai trazer um prejuízo para todos os outros que perdem e isso vai comprometer aquela relação no médio e longo prazo. Então, o momento é de negociar, conversar. Conciliação e empatia, então, ficam de palavras-chave para se pensar. Muito bem resumido. Tá ótimo. Muito obrigada, desembargador Werson Rego, pela sua disponibilidade de falar com a gente, de esclarecer essas dúvidas e acalmar os consumidores que estão, querendo honrar seus compromissos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.